Muito bem. A entrevista de hoje no nosso programa é com Fábio Abreu. Fábio Abreu Costa, né, secretário de Assistência Técnica e Defesa Agropecuária agora, um cargo criado, uma secretaria recente, muito importante, que a gente vai tratar de vários temas relevantes em relação à qualidade, à saúde, né, do que a gente exporta, a questão da produção alimentícia, de ser saudável, de várias coisas que precisam ser feitas nessa área e que o secretário já está atento a isso. Fábio Abreu, acho que a maioria de vocês sabe, ele é suplente a deputado federal do PSD. A gente vai falar sobre o comando do Podemos, né, em que em federação está com o PSDB e que ele vai ser o líder dessa federação e isso impacta muito na política piauiense no que diz respeito às eleições municipais do próximo ano. Então, eu queria primeiro repensar, eu acho que a gente tem sempre, secretário, de ficar recontando a nossa história no mundo de hoje que tem tanta informação. Então, eu gostaria de apresentá-lo aos nossos telespectadores e internautas, ou reapresentá-lo, né? Ainda mais que a gente está em tantos estados do Brasil. O Fábio, ele é bacharel em Direito, formado pela Universidade Cruzeiro do Sul, em São Paulo. Foi deputado federal pelo estado do Piauí por 2 mandatos, né, de 2015 a 2018, 2019 a 2022. Foi secretário de Segurança Pública do estado do Piauí por mais de 5 anos, implantando vários protocolos interessantes para o Piauí na área de segurança. Capitão da reserva da Polícia Militar do Piauí, atuou por 22 anos aí de atividade operacional dentro da corporação, tem muita experiência. É também bacharel em Ciências da Defesa Social pelo Instituto de Ensino e Segurança do Pará, o IESP, porque você terminou se qualificando muito na área de segurança, não tinha como ser diferente. Também é Educação Física pela Escola de Educação Física do Exército Brasileiro, tudo dele está ligado à segurança, a maioria da sua trajetória, e agora como político, né? E também especialista em Gestão de Segurança Pública pela Universidade Estadual do Piauí. Como eu mencionei, ele tem uma vasta experiência, é claro que o Fábio passando por aqui, a gente vai conversar sobre qual é a percepção dele em relação ao que está acontecendo nas escolas do Brasil e aos protocolos que estão sendo adotados não só no Piauí, mas em todo o país, entre outros assuntos. Mas eu queria começar querendo lhe dar as boas-vindas, agradecer pelo seu tempo, eu sei que está bem corrido para você, ainda mais agora com tantas atribuições políticas, administrativas, e dizer que você é bem-vindo ao nosso programa. Olá, Maia, olá a todos que assistem, né, rotineiramente falando nisso. E para mim é um prazer mais uma vez estar aqui, você falando aí essas formações. Passa um filme na cabeça, passando, né? um filme na cabeça, e aí eu digo tanta coisa muito rápido, né? E eu acho que ainda tem muita coisa pela frente para que a gente possa desenvolver muito do que foi pego aí dessas informações, dessas qualificações e transformar isso em prol da nossa sociedade. Eu acho que nós temos essa missão. E é por isso que eu abraço cada missão que me passam, cada missão que eu tenho oportunidade, todas elas, eu sempre digo, são dadas, autorizadas por Deus, e é nesse viés que a gente tem trabalhado, está à disposição nessa nova missão como secretário de Assistência Técnica e Defesa Agropecuária. Dentro da secretaria, são muitas frentes e muitos desafios. Já deu tempo de você mapear a atuação que é necessária ser feita nesse momento, secretário? Essa secretaria, às vezes as pessoas... É uma secretaria nova, né? Sim. Não existia, ela foi a junção da Emater com a ADAP, mas que ela tem um dinamismo muito grande. Pra você ter uma ideia, em pleno início de secretaria e formação de equipe, compilação de planos, recebendo as orientações do plano estadual do governador Rafael Fonteles, vem do nada a questão de uma vaca louca no estado do Pará. Mas o que tem a ver? Tudo a ver com todo o Brasil e o mundo, né? Porque incide em restrições, proibição de importação. E esse processo ele é muito, assim, eu diria, conjunto com vários estados. Então as agências de defesa elas têm essa ligação muito próxima. Então a gente já fez esse trabalho de prevenção, de conscientização das pessoas. E, paralelo a isso, andando com os objetivos da Secretaria, da SADA, né, que é baseado em alguns eixos principais. Nós temos o eixo
da assistência técnica em si. Às vezes as pessoas não têm uma noção do que é assistência técnica proposta, por exemplo, pela Emater e agora SADA. É ensinar a pessoa a ter um aumento na sua produção da alimentação, daquele que tem lá um quintal, que pode se tornar um quintal produtivo, é aquele que tem uma criação de animais e nós vamos fazer o melhoramento genético daqueles animais, fornecendo para eles um sêmen para que seja feita a inseminação artificial e que aquele produto seja de uma qualidade totalmente diferente do que ele vem no dia a dia com animais com essa classificação comum. Então é daí para outras ações, como por exemplo, né, nós temos um projeto que faz parte do projeto Água Doce, que cria nessas comunidades, nessas localidades, principalmente no semiárido cristalino aqui do nosso estado, que tem água salgada e que ao se cava um poço ou qualquer possibilidade a água vem salgada. Então nós temos já várias bases que faz a dessalinização dessa água. Então ela fica para o consumo humano e também para utilização na parte de irrigação, que não faz parte do projeto original e foi adaptado aqui pelo nosso estado e que sem dúvida nenhuma vai ser incorporado no projeto nacional do Ministério da Agricultura. Então, assim, um trabalho que essa secretaria faz e é aquela coisa, né? De fato, as Ematés aí dos escritórios do nosso estado, no Piauí afora, eles estavam em situação de deterioração e agora nós vamos reformar todos esses escritórios, as instalações, as condições para os nossos colaboradores trabalharem daquilo que eles sabem. E nós, infelizmente, hoje, na pesquisa do IBGE, somos um dos estados com a menor assistência técnica pública do Brasil. Isso é super importante. E você vai ter, tecnicamente falando, os profissionais da Emater e da ADAP, que são muito experientes e muito qualificados. Eu acho que falta a eles, não no sentido de dizer, não tem nada, mas a gente sempre tem o que avançar, né? Ainda mais quando se trata de um estado com 224 municípios, com a extensão que a gente tem e com tantos produtores agrícolas em todas as áreas, na verdade, fazendo tudo de modo tão aleatório, sem uma orientação, sem ser competitivo, sem qualidade do que produz, né? Então, assim, o desafio é gigante. É muito grande, mas assim, eu ao me aproximar, né, da Emater e agora da secretaria, eu observo, de repente chega alguém que faz uma solicitação para implantação na área da apicultura. Pergunto em vários técnicos com doutorado, pós-doutorado. Na área da piscicultura, temos. Então, aquele mundo ali, ele atende às várias demandas, às várias culturas de produção que nós temos no estado. Então, é uma secretaria que ela vai, e esses profissionais, o que é que nós vamos proporcionar para ele? Por que que eu digo que nós vamos sair da água para o vinho no que se refere à assistência técnica? Nós vamos chegar nos 224 municípios com assistência técnica pública para a população, principalmente a mais carente. Como? Com as parcerias que nós vamos estabelecer com as faculdades, com as escolas técnicas, com vários profissionais que estão recém-formados e que vão ser os nossos transmissores desse conhecimento, com a coordenação, com a supervisão dos profissionais da então Emater, hoje SADA. Então esses vão ter um papel de coordenar, de supervisionar o trabalho daqueles que recém-formaram, estão ávidos para mostrar esse conhecimento e vão a campo para fazer o atendimento a essas famílias. Então é assim que nós vamos chegar em todos os municípios com a assistência técnica necessária para a população. Assim como a gente tem o objetivo de implementar a questão da tecnologia. Eu sempre falo, né? Tecnologia hoje é para tudo. Por que que nós, enquanto ente público, não fazemos uso dessa tecnologia em benefício da população? Cito um exemplo, né? A ADAP, ela faz um controle muito rigoroso de transporte de animais. Por quê? Porque, de repente, entra um animal no nosso estado com qualquer tipo de doença, aquilo vai poder ser espalhado para todo o rebanho e por isso a gente tem esse controle nas divisas, nas barreiras sanitárias. E a pessoa, por exemplo, que vai fazer aquele transporte, ele tem que ter uma guia dizendo quantos animais vão ser transportados e tudo. Hoje, para ele poder ter essa guia, ou antes, né, nós já mudamos essa realidade, ele tinha que ir num posto da ADAP,
ele lá faz essa guia. Agora não, ele vai poder fazer essa informação da casa dele, lá da fazenda dele, da propriedade dele, sai com a guia, lógico que tudo hoje pode ser feito pelo celular, tanto a guia quanto o pagamento via Pix, então ele vai sair já com a guia, tudo ok. Que agiliza muito, agiliza muito e cria um conforto para quem quer andar regularizado. E dá a vocês a possibilidade de uma estratégia com dados, por exemplo. Com dados reais de quantos animais são transportados, transitam no nosso estado. E continuam as barreiras, porque o objetivo desse trabalho da ADAP, às vezes até incompreendido, não é apenas da fiscalização em si, com o objetivo de multar, com o objetivo de um rigor maior. É de orientar as pessoas, por quê? Porque um enlatado ou qualquer outro alimento que chega lá na sua mesa, ele passou de alguma forma por uma inspeção de um profissional e lá lhe garantiu que aquele alimento ele tem procedência. Está tudo interligado. E até falando nisso, em relação à febre aftosa, não só por conta da exportação da nossa carne bovina, mas também por conta do consumo. Como é que está a questão do rebanho? Ele está protegido, vacinado? Qual é o status dessa situação? Hoje nós estamos num status bastante evoluído, né? Isso aí graças a um trabalho já feito de antes, logicamente, dessa nossa gestão. E nós estamos colhendo esses frutos, mas temos uma grande responsabilidade, que é avançar mais um passo, que é o último passo. Porque o que é que acontece? No que se refere à aftosa, precisa ter o controle. O controle, quando tem um foco, né, e já aconteceram alguns, começa a ter a obrigação da vacinação para todo o rebanho. Então, há uma estimativa estipulada pelo Ministério da Agricultura. No último caso do Piauí, nós ultrapassamos, era para 90%, nós chegamos a 93%. Então, muito bom. Fez com que o nosso estado hoje seja classificado como um estado livre da aftosa com a vacinação. Qual o objetivo do Brasil inteiro ter esse certificado livre sem vacinação? É nós não termos mais registro de nenhum caso e tomarmos várias atitudes, vários protocolos para que, de fato, nós tenhamos o Brasil por inteiro sem a vacinação. Então, esse é o próximo passo. A médio prazo, nós temos um objetivo a ser alcançado em 2026, mas até lá nós vamos desenvolver uma série de protocolos, eu diria assim, para que nós possamos chegar. Mas hoje o Brasil e o Piauí, ele é livre da aftosa, mas com a vacinação, que vai inclusive começar agora, desse ano, agora em maio, a campanha de vacinação da aftosa. A gente quer aumentar o nível, o percentual estabelecido pelo próprio Ministério, para que nós possamos ter também com isso dados melhores e uma certeza de garantir de que o nosso rebanho está vacinado. A questão da inspeção da qualidade de alimentos, vocês foi feita uma inspeção recente, né? Na verdade, ali a gente tem feito várias, chamamos as barreiras, né? As barreiras sanitárias com fulcro em vários ilícitos que acontecem, infelizmente, né? Nós temos aí duas situações que nós precisamos conscientizar as pessoas. Primeiro, quem transporta, por exemplo, no caso do camarão, fora dos padrões, ele que é o comerciante, com certeza tem a informação, mas ainda assim tenta burlar as leis, nós precisamos conscientizar ele de que ele fazendo aquilo ali, o produto dele, na minha opinião, não vai ter tanto valor quanto um produto que é certificado, que é vendido de forma adequada em local adequado. Sim. E pelo lado da população, nós precisamos entender que digamos que paga mais barato por um queijo que não tem inspeção e mais caro um pouco pelo aquele que tem inspeção, que é vendido em local adequado. Mas qual dos dois, no custo-benefício, será melhor para a população, para a saúde dela? Quem é que vai correr o risco de comprar um queijo de procedência duvidosa e de repente ter uma doença, vai sair muito mais caro do que ele comprar um produto que seja com selo. Validade, acondicionamento, transporte, que as pessoas exposição ao calor. Pensam que é só um selo que tem lá naquela mercadoria. Não é. Não. Ele tem lá todo um procedimento do estabelecimento que confeccionou aquele alimento e seguiu esses padrões. Aí sim ele tem o selo. A embalagem, né? Porque assim, o plástico, por exemplo, até a água mineral, gente, aqueles
de 20 litros, os garrafões, elas vencem, porque imagina aquilo ali fica velho, aí vai com o sol, vai se desgastando, aquele plástico, aquele polipropileno, né? Então, assim, tudo fica contaminado, né? E aí a gente realmente fica muito vulnerável. Pouca gente sabe que tem a validade, mas ela está escrita no próprio tudo tem aquela validade que tem lá, até a água tem, né? Então, assim, a gente precisa estar realmente atento. Eu acho que a gente pensa que não... Eu acho que eu entendo que tudo que a gente tem como experiência profissional, acadêmica, enfim, a gente leva para outras áreas. Eu vejo você como uma pessoa que tem experiência em segurança, levando também essa preocupação num outro contexto, né? Porque de barreira você entende. Do que é ilegal entrando, você entende. Você só vai mudar o foco, né? E quem sabe num desses não termina encontrando outras coisas, né? Acho que leva a experiência, né, secretário? Sem dúvida, o pessoal, principalmente da ADAP, ou algumas informações passadas, de que nunca teve uma fiscalização, um aumento tão significativo então, dessas barreiras, né? Porque de barreira você... Mas assim, o meu objetivo não é nada além de preservar a vida das pessoas, a saúde das pessoas. Se nós estamos numa função hoje que tem como assim, objetivo principal preservar a vida das pessoas no que se refere à sua saúde alimentar, eu vou fazer com todo o meu esforço. E não são só as barreiras, você vê que tem, falando da assistência técnica, tem assistência técnica. Por exemplo, né, a secretaria, ela tem, e aí, qual o meu objetivo também, né, associado a essa questão da ADAP, é que nós, enquanto secretaria, sejamos ali um agente facilitador da vida daqueles que querem prosperar no comércio. Nós temos algumas coisas que elas são fundamentais. Por exemplo, né, abatimento de animais e inspeção com um selo, né, o CISB, sendo expedido para um estabelecimento, ele vai ter condições de vender para fora do Piauí, para fora do Brasil. E esse é o meu objetivo, é facilitar a vida desses que querem aumentar os seus negócios. E nós, enquanto fiscalizadores, orientadores, temos que facilitar a vida dele, não dificultar. O controle de qualidade favorece você ir para outro estado, né, para outra cidade, dentro do próprio estado. Eu fiz uma visita, né, e aí também observando algumas coisas, a uma fábrica de cajuína aqui na cidade de Cocal de Telha. Lá uma fábrica composta 100% de mulheres, né, associação de mulheres, e que faz a produção. Mas algumas observações eu vi na visita, que foi junto com os fiscais, os colaboradores do Banco Mundial, do Ministério da Agricultura, enfim. E que lá foi feito esse financiamento, nós entramos com a parte de assistência técnica. Mas foi perguntado, e o que vocês fazem, como é que é feito o cálculo do lucro desse produto, já engarrafado, já tudo, elas fizeram lá uma exposição. Não, a gente não sabe. Então, o principal, ela não sabia. Então, eu digo, o nosso pessoal vai ficar, além dessa assistência... E não só do lucro, mas do desperdício. Do desperdício, da questão dela poder continuar com aquele empreendimento. Então, nós vamos fazer todo esse trabalho para que eles tenham condições de... E aí entra mais uma vez a questão da qualidade. E serem competitivos, eles não têm ainda um selo, que o selo permite que eles vendam para o município, que vendam para o estado, vendam para o governo federal, ou que façam a exportação. Então aí a gente entra o nosso papel de fazer com que eles consigam se adaptar ao que pede para poder expedir o selo, e eles tenham esse selo. Então, quanto mais empresas com essa característica, melhor para o nosso estado, melhor para as pessoas e principalmente para aquele objetivo que a gente tem, que é a questão do combate à fome. E fazer eu tenho certeza que vocês devem fazer, é necessário, inclusive, trabalhar em colaboração com outras pastas, né? Que vão dar suporte para vocês também escalarem nessa estratégia que vocês estão montando, né? Assim, mas o governador Rafael, ele tem sido bastante assim, inteligente, né? No sentido de a divisão do plano de governo, ela tem lá algumas metas, né, a serem estabelecidas, a serem alcançadas, e algumas missões, né? E dessas missões, desses compromissos, existem as coordenações. Então, no nosso caso, nós temos 4 coordenações
que essa questão, por exemplo, da assistência para todos os municípios, é a questão do incentivo à agroindústria. Que é o trabalho em colaboração. Exatamente. Né? E participação, nós temos 17 participações em outras áreas coordenadas por outras secretarias. Então, nós vamos ter essa participação com a segurança, nós vamos ter com o meio ambiente, nós vamos ter com a Secretaria de Agricultura Familiar, com várias secretarias. Porque envolve pessoas, né? A gente não está, quando fala de produto, a percepção humanizada é que não é só sobre o produto, né? Mas também sempre sobre as pessoas, né? Então precisa atuar em outras áreas para poder ficar, inclusive, mais interessante. Vamos falar de política? Vamos. A gente quase deixa para o final, eu pensei que você ia querer escapar aí. Então você está aí assumindo o comando, né, do Podemos em federação com o PSDB. Isso foi a notícia que movimenta o cenário político com vistas às eleições do próximo ano. Você é um secretário hoje da SADA, que é essa secretaria que acabamos de mencionar, do governador, do governo de Rafael Fonteles. Isso termina impedindo um pouco o caminho do PSDB de ter um candidato próprio para as eleições do próximo ano, né? Fecha as portas de um modo que fica muito claro, né? Os tucanos não ficam sem essa possibilidade de terem candidato nessa foto de hoje. Silvio Mendes também sem ser candidato. Então, assim, você é o líder disso. Qual é o caminho aí? Para onde estamos indo? Na verdade, tudo aconteceu, né, de uma forma bastante assim, até repentina, porque nós saímos dessa eleição, né, com esses resultados, mas eu manifestei o interesse de ir para o Podemos já até anteriormente, né, com a deputada Renata Abreu, que, inclusive chama de primo, mas essa ligação eu estava fazendo a pesquisa muito distante. Eu também sou prima do Caetano Veloso. E aí, ao aceitar esse desafio, né, de assumir um partido, porque o meu objetivo é fazer esse partido crescer. Entendo que você fazer parte de um partido é como se fosse ali uma família, e aquela família vai crescendo à medida em que nós vamos buscando aumentar principalmente nos municípios, vereadores, prefeitos. Esse é o meu objetivo. Mas de uma forma indireta aconteceu eu diria assim, essa lead, né, no bom sentido, com o PSDB. Eu não tinha objetivo, nem sabia dessa questão do PSDB nem do Cidadania, mas logo após essa conversa aí começa a história da federação, e praticamente fechada a federação. Eu diria que fecham duas portas com relação ao Silvio Mendes ou a Luciano Nunes. A primeira, né, a possibilidade fica mais difícil deles terem a candidatura. E a segunda, lógico, pela questão do que você citou com relação ao governador Rafael, faço parte desse time, faço parte desse grupo como secretário, seria a porta de poder ou alguma alternativa de ir para essa composição fora do governo, que também é praticamente zero essa possibilidade. Mas nós fomos muito claros com a deputada Renata Abreu e com o próprio Luciano. Conversei com ele e fiz a explicação exatamente por a minha condição. Eu tenho mantido o meu comportamento político nesta linha de não ficar mudando com relação à atitude, a posicionamento. E o meu posicionamento é de estar junto ao time do governador Rafael, podendo haver aí a possibilidade do PSDB, entendendo que vai ser impedido da candidatura, vir compor com o Podemos nesse time do governador e do candidato. Secretário. Eu acho que tem outras alternativas, né, em outros partidos, mas assim, é realmente muito improvável que haja candidatura. Eu acho que é mais a questão também do simbolismo, né? Eu até entendo nessa questão do PSDB, do 45, embora não vá mudar o número de nenhum partido, nós vamos com 20, o Cidadania, acho que não lembro o número do Cidadania, e o 45 do PSDB, mas se transformam num partido só e vão para onde o líder daquele partido, que é a federação, indicar. E a minha indicação já está bastante clara, não há nenhuma dúvida quanto a isso. Governador Rafael Fonteles.
Como é que fica José de Freitas? O seu irmão hoje é prefeito de José de Freitas. Vice-prefeito de José de Freitas. Como fica isso? Assim, você pensa em ser candidato lá, pensa em apoiar, ele vai sair? Como é que fica a sua base eleitoral diante desse quadro político de José de Freitas para as eleições do próximo ano? Olha só, desde o primeiro momento... O Antônio Abreu, né, o vice-prefeito. Desde o primeiro momento que eu assumi uma função, né, como oficial da Polícia Militar, eu sempre tive uma atenção especial por aquele município. Uma alternativa, a possibilidade de fazer rondas, fazia policiamento ali, porque é dali que eu saí, né? E é para lá que eu vou. Então, por que ao assumir a função de deputado federal, sou um dos deputados, o único, que mais recursos indicou para aquele município? Por quê? Porque é a minha casa, porque eu quero que aquela casa esteja bastante arrumada, que esteja bastante evoluída, para que eu possa ir morar lá, a oportunidade que eu tive de fazer isso, estou tendo também como secretário, e toda a minha família quem vive lá. Então todos fazem parte, quem visita lá. Então todo esse processo... Você apoia ele, você apoia seu irmão ou você vai apoiar quem lá? Não, a possibilidade de não apoiá-lo, ele sendo o candidato, é zero, né? Tem que ser 100% então fica ele, né? Na sua opinião... se eu não for, porque eu também não descarto nenhuma possibilidade nesse sentido. O meu objetivo, o meu interesse é que seja Antônio Abreu o candidato em José de Freitas. Mas política dinâmica, uma série de outros fatores podem pesquisa acontecer. Também, né? Pesquisa, uma série de coisas que ainda está bastante até antecipado para a gente já fazer essas definições. Mas, de preferência, eu gostaria que fosse ele, né? Mas também fico muito à disposição, nós temos muita coisa ainda. Eu tenho dito que daqui a 3, 4, 5 anos, pela burocracia que é o nosso país, eu ainda vou estar entregando obras desse mandato que tive nessas 2 legislaturas passadas, né? Então, tem muita coisa de José de Freitas que nós vamos entregar lá, mesmo passado o mandato. Agora, para encerrar, secretário, o que está acontecendo nas escolas? Eu estou falando com uma autoridade de segurança pública capacitada sobre todos os aspectos. O que o senhor pensa sobre isso em relação à violência nas escolas, os protocolos, a questão da escola pública, da escola privada, o que está acontecendo, o que pode ser feito, qual é a sua opinião? Maia, nós já tivemos inclusive eu como secretário, né, em alguns momentos que tenderam a criar uma situação fizeram solicitações de implantação de uma delegacia na escola. E aí eu disse, e fui bastante cauteloso quanto a isso, nós não podemos entrar nessa pilha que infelizmente está acontecendo e tomar algumas decisões com relação àquela policiamento ostensivo exagerado, aquela coisa, porque cria naquelas crianças uma piora no ambiente que está. Então nós precisamos trabalhar muito essa questão psicológica, essa questão comportamental das crianças, dos jovens, e isso aí entra a importância dos pais estarem acompanhando qualquer sinal, tanto de alguém que esteja sendo vítima de bullying ou aquele que esteja com um comportamento agressivo diferente do normal, com algumas atitudes que possam parecer com que ele esteja planejando algumas coisas, porque quem planeja, se for um aluno, ele dá alguns sinais. Então, qualquer sinal, aí sim entra essa parte importante que é o apoio da segurança, que eu tenho certeza que vai ser proporcionado todos os canais de comunicação para que qualquer sinal anormal, que também a própria Secretaria de Segurança vai ter uma forma de apurar, não ostensivamente, dependendo do caso, qualquer sinal que possa ser sem criar nenhum tipo de alarde, ou aquele de emergência, estabelecer alguns protocolos para as crianças, para aqueles que fazem a vigilância. Eu estava fazendo algumas observações, principalmente na escola que meus filhos frequentam, com relação ao posicionamento da própria segurança, né? Nós estamos numa situação que aquele que faz parte da segurança da escola seja aproximado, não pode ser mais aquela segurança de distância, como às vezes a gente vê, para não constranger, mas que esteja ali muito próximo, nesse caso, porque, de fato, há infelizmente, uma possibilidade nesse sentido. Então, é mais nesse sentido do trabalho, da conscientização, da observância a qualquer tipo de detalhe e a comunicação direta com as autoridades responsáveis. Secretário, muito obrigada pela entrevista, pela sua percepção em relação às escolas também. Boa sorte aí
agora no comando dessa federação, com vistas às eleições do próximo ano, e na Secretaria, na SADA, em especial, porque vai ter muito trabalho. Obrigada pela entrevista. Muito contente com essa secretaria, eu acho que foi o que melhor me aconteceu durante esses últimos dias, e vamos para frente que essa secretaria vai ter seu papel importante para que nós possamos combater a fome e o Brasil sair do mapa da fome. Só sai se for através da agricultura familiar. Obrigada, boa sorte, bom trabalho. A gente vai para um breve intervalo comercial e já já eu volto com mais Falando Nisso para vocês. Até já.